Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo um estudo bíblico das cartas de Paulo e hoje a gente vai começar a falar de Filipenses. Eu vou pedir aqui para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar dando início aqui aos trabalhos. Irmã Rosângela. Paz, Senhor, a todos. Sejam todos bem-vindos. Agora está funcionando, pastor? Dá para ouvir baixinho, mas eu vou desligar e ligar outra vez. Dá para ouvir. Sim, senhor. Tá bom, então. Vou orar. Pode ser? Pode. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, primeiramente em agradecimento, ó Deus, obrigada pela sua oportunidade de estar aprendendo mais sobre a sua palavra. Agradeço, Senhor, pela vida do irmão Marcelino, do irmão Edgar, que se predispõe a nos esmiuçar a palavra do Senhor e nos ensinar, né? Mas cada dia mais. Senhor, abençoe todos que é cristão, Senhor. Abençoe o domingo de cada um, meu Deus. E desde já abençoe o culto, Senhor. O culto de hoje. Abençoe a palavra, abençoe os louvores, as orações. Quero, Senhor, agradecer. Peço que o Senhor abra os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos guardar, aprender mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Obrigado, irmã. Amém. Amém. Pastor, nós estamos te ouvindo bem, tá? Bom. Eu também estou. Então tá bom. Ótimo. Agora importou. Então tá bom. Então nós vamos aqui começar um novo estudo, né? Que é a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta ela é pequena, tem 4 capítulos, né? Mas o que a gente vai aprender aqui são as lições. Então, às vezes uma carta pequena pode ter bastante ensinamento, enfim. Então a gente está começando aqui o nosso estudo. Então nós estamos vendo aqui a nossa estante. Qual que é a carta de Filipenses aqui na nossa estante? Ó, a 6ª carta, né? A gente já começou lá em Romanos e foi indo. Agora nós terminamos Efésios, né, o último domingo, e agora a gente vai iniciar Filipenses. Então agora a gente vai aqui falando dessas cartas de Paulo, que é a base do nosso estudo, que nós já estamos na 6ª carta. Aqui só retomando que são 13 cartas, né? Dessas 13 cartas aqui, 9 cartas foram direcionadas para as igrejas de certas regiões que nós estamos estudando. 4 dessas cartas foram direcionadas diretamente a pessoas, né? Que a gente vai ver isso rapidamente. Uma informação importante aqui, né? Que nas viagens missionárias de Paulo, que foram 3, né? A gente também conversa sobre isso. Ele escreveu 6 cartas das 13, né? Nas viagens missionárias, ele escreveu 6 cartas, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses. Quando ele foi preso em Roma, logo após a terceira viagem, né? Quando ele voltou para Jerusalém, ainda lá preso em Roma, ele escreveu 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, a gente já estudou Efésios, que ele estava preso em Roma, né, quando ele escreveu. Ele escreveu Filipenses também, que é essa que a gente vai estudar hoje, né? E depois que ele foi preso, na primeira vez, ele ainda escreveu mais 2 cartas, que foi a 1 Timóteo e a Tito. Aí depois ele foi preso novamente, né, lá em Roma, e aí não saiu mais da prisão, ele foi lá que ele morreu, na segunda prisão, em Roma. A última carta que ele escreveu foi a 2 Timóteo, né? E aí, só, a gente já viu, então, 9 foram para as igrejas, né? A carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, foram cartas destinadas às igrejas. As pessoas foram, a 1 Timóteo, 1 e 2 foi para Timóteo, teve Tito, também direcionado, e Filemão, né? Apesar de Filemão ser a última carta aqui na nossa Bíblia, né? Ela
Ela não é a última carta que ele escreveu, isso que a gente vai ver. Bom, aqui está o nosso índice do nosso estudo, né, de Filipenses. O que é o nosso padrão? A gente não faz o estudo só ler a carta e pronto. Não, isso daí isso é normal, as pessoas vão ler é normal, mas a gente vai entender, a gente vai contextualizar. A gente fala sobre o autor da carta, a gente fala o que estava acontecendo na época, o local que ele estava, a data, enfim. A gente dá sempre um contexto para a hora que a gente estiver estudando, a gente entender as coisas. Isso tem nos ajudado muito a entender as escrituras, né? Por quê? Porque a gente sabe que a Bíblia, como um todo, ela tem um plano de Deus que começa lá na queda do homem e vai até o Apocalipse, e a gente, tudo é conectado, né? Tudo é um plano maior de Deus, e que quando a gente vai entendendo os contextos, fica mais fácil da gente entender cada coisa aqui, né? Bom, e aí, aqui no nosso índice, o que a gente faz? Primeiro, a gente fala um pouco sobre o autor, depois a gente fala sobre o local, onde foi escrito, o que estava acontecendo, falar a data, a ocasião. Nós vamos falar também da igreja de Filipos, que é o alvo dessa carta. Nós vamos conhecer essa igreja, né? Nós vamos estudar um pouco de história, né? E quando a gente fala de história da igreja, história de Filipos, história de Paulo, aonde que tem a história? Lembra que a gente sempre fala aqui, aonde está a história? Em que livro aqui da Bíblia? Podem falar. Que a gente sempre lê. A história da igreja, a história dos apóstolos, depois da morte de Jesus e ressurreição. Qual que é o livro? Um de cada vez, gente. Atos. Então, nós vamos ler muito Atos. Nós vamos entender muito o que está acontecendo antes de ler a carta propriamente dita. Bom, vamos começar então pelo autor. Quem é o autor da carta? Paulo. Quem conhece? Quem quer falar um pouco de Paulo? Quem conhece Paulo? Quem foi Paulo? Podem falar. Alguém quiser, pode falar. Quem foi Paulo? Pode falar, não tem medo de errar, não. Bom dia, Pai do Senhor. Paulo foi Saulo de Tarso. Muito bem. Muito Perseguiu bem. o Começamos povo de Deus. bem. Quem mais? Ele foi um perseguidor. Hã? Ele teve uma conversão. Certo. Importante isso. Teve uma conversão. Francisco já falou, né? Ele perseguia os cristãos, né? Bom, isso, irmã, isso é importante. Por que é importante? A gente vai entender por que Deus escolheu, né, Paulo. E é muito importante, além dele ser um dos levou o evangelho, né? É, ensinou o evangelho. Isso, com muita propriedade. Então, e ele também é um exemplo de transformação. É o exemplo que Deus usa quem Ele quer, né? Exatamente. E quem ele prepara, irmã. Por quê? Porque nos desafios de Paulo, que eram muitos para levar o evangelho, a preparação anterior que ele teve foi muito importante. Então, a gente vai falar aqui de Paulo. Então, tem aqui, a gente sempre é bom a gente falar um pouco sobre o autor da carta, para a gente entender o ensinamento dele. Então, ele foi uma figura muito importante, né, no Novo Testamento. Nós estamos nas cartas de Paulo, é Novo Testamento, né? E a vida dele, aonde que tem, conforme eu já falei, está escrito aonde? A história dele, em Atos. Ele nasceu ali pelo ano 10 da nossa era. Ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, conforme diz a irmã Francisca. Ele era filho de judeus. Ele cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Quer dizer, ele era um judeu que ele foi assim muito bem doutrinado, né, aqui no judaísmo. E ele foi jovem para Jerusalém, se especializou no conhecimento da religião. Então, ele tornou-se um mestre e fariseu. O que é o fariseu? É aquele cara especialista na lei, no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Então, veja bem, quem Jesus preparou
para estar trazendo a nova aliança? Alguém que conhecia muito bem a velha. Alguém que conhecia muito bem o projeto de Deus. Tanto é que nas cartas de Paulo, a gente cita muitos textos do Antigo Testamento, que Paulo embasa todo o conhecimento, todo o ensino que ele traz para a gente. E aí o que acontece? Ele era um especialista rigoroso e escrupuloso para cumprir aquela lei judaica nos seus pormenores. Então, ele era muito zeloso pela religião, pela lei, pelo que estava ali escrito. Então, ele perseguiu os cristãos. Então, ele era um perseguidor. E a perseguição terminou aonde? Quando ele encontrou Jesus. Né? Aonde ele estava mesmo quando ele encontrou Jesus? Onde que ele estava? Em Jerusalém, não, né? Estava em Damasco, né? Então, isso, quando ele encontrou Jesus, mudou completamente a vida dele, né? E ele morreu, ele nasceu ali pelo ano 10, né? Ele morreu lá pelo ano 67. Ele foi morto lá em Roma, né? Ele foi decapitado, né? Bom, e aí, o que acontece? Olha só que interessante. Já vamos preparando a Bíblia em Atos, porque a primeira parte nossa sempre é história, entender história. Então, ó, depois que Paulo se converteu, aí ele foi pregar o evangelho, como disse a irmã Rosângela. Só que ele pregava ousadamente, né? Ele pregava lá na sinagoga assim que ele foi convertido. Então, lá em Atos, no capítulo 9, a gente vê lá no versículo 20, olha só, vou até ler aqui um pedacinho para a gente ver. Lá em Atos, no capítulo 9 é que tem a conversão dele, tá? Então, se vocês quiserem conhecer mais de Paulo, vai lá no livro de Atos. E é lá no capítulo 9 que tem a conversão dele, lá no versículo 20, ó, capítulo 9, versículo 20. Que Paulo está escrito aqui, ó. Paulo na sinagoga, né? Olha só, no capítulo 20, eu vou ler o 20 e o 22, até o 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de levar amarras os principais sacerdotes? Então, né, olha só, como é que alguém que está pregando o nome de Jesus era aquele que estava contra? Aí, ó, 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, aonde ele estava, né? Onde ele se converteu, lá em Damasco. E ele confundia os judeus quando ele estava demonstrando efetivamente que Jesus é o Cristo. Então, isso está escrito aqui em Atos. E aí, ó, e ele falava ousadamente no nome de Jesus. Então, quando a gente vai lá no 27 e no 30, olha só como é que está escrito. Quando ele já foi para Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, né? Claro, o passado dele não era muito adequado, né? Mas Barnabé, veja bem, tem alguns nomes aqui que eu vou enfatizar, porque a gente vai entender a história. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor Jesus no caminho, e o que lhes falara, e como em Damasco ele pregava ousadamente em nome de Jesus. Então, Barnabé foi um companheiro dele que ajudou a dizer para os apóstolos, não, esse é um apóstolo, ele teve encontro sim com Jesus e eu vi. E como que ele pregou lá em Damasco de forma assim ousada. Então a gente está vendo aqui o que aconteceu aqui com o Paulo. Bom, aí ele gerava
desconfiança e inveja nos próprios seguidores de Cristo, lógico. Então, é aqui que eu falei, né? Ó, eles não acreditavam que que era um discípulo, mas aí Barnabé já fez a parte dele lá. Então, aqui a gente está entendendo um pouquinho de Paulo. E qual que era a missão de Paulo? A missão de Paulo é levar o evangelho, as boas novas que Cristo era o Salvador, era o Filho de Deus. E também esse Cristo, ele estava salvando não só o povo de Deus, era todos. Então a missão de Paulo também era falar que a salvação também era para os gentios. Então isso é importante, uma grande missão de Paulo, é pregar o evangelho não só para os judeus, para todos, judeus e não judeus. Bom, e aí tem uma frase aqui, ó, aqui ainda no capítulo 9, quando ele foi convertido, no versículo 15, eu acho muito importante a gente ler esse versículo, no capítulo 9, no versículo 15. Por quê? Porque quando ele teve essa visão com Jesus, e Jesus falou com ele, quem que foi o profeta que anunciou lá para a Paulo, que visitou ele? Alguém lembra o nome dele? Quando ele ficou cego, né? E foi um profeta falar para ele que Deus tinha escolhido ele. Ananias. Olha lá. Eu ia acertar. Aí ia acertar. Ananias é que foi lá falar com Paulo, falar, ó. E mesmo Ananias, quando Deus falou com ele, né? Ele falou, mas é mesmo, Deus, é esse aqui que nós vamos... nós temos essa missão para esse que perseguia nós, tá vendo? Olha só. Então aproveita aí, Helena. Vê o capítulo 9 aí em Atos, lê o versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Continua. Tá. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém. Então, eu não tinha lido, hein? Tá não vendo? tinha lido, estou sendo sincera. Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que se recuperes a vista, né? E fiques cheios do Espírito Santo. Tá. Continua. Então, o que acontece, né? Ele que levou essa informação lá para Paulo, mas olha que interessante, né, que a gente está vendo que Paulo foi um escolhido de Deus, né? E também disse para ele que ia mostrar o quanto ele ia sofrer para levar o evangelho. E a gente vê aqui realmente o grande sofrimento e a perseverança, o testemunho de alguém que se propõe a levar o evangelho em todas as circunstâncias, não só quando estiver bem, né? Não, em todas as circunstâncias. Então, esse foi, além de grande conhecimento que a gente está trazendo de Paulo, a gente traz também um testemunho dele. E também como é que Deus transforma as pessoas. Nós vamos ver muito isso lá em Filipos. A gente vai continuar aqui na sequência, a gente vai ver Filipos. A gente vai ver como que Deus transforma, que tipo de pessoas que estão formando a nossa igreja. Então, é muito importante, nós vamos falar isso na igreja de Filipos. Então, conhecemos aqui Paulo, a gente entendeu, a gente conhece bem ele, a gente sempre vai falar dele, né, porque são muitas as cartas. Mas olha só que interessante, aqui no versículo 30, eu queria Barnabé, conversou lá com o pessoal falando que ele era realmente o apóstolo e que tinha lá se encontrado com Jesus, né? No versículo 29, desse mesmo texto que eu estava falando,
Ó, Paulo falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Por quê? Porque tinha ali uns helenistas querendo tirar a vida de Paulo. Aí que eu queria chamar a atenção aqui, e quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem alguns termos que são muito comuns. Quem sabe o que são os helenistas? Quem gostaria de falar? Porque a gente lê muito isso na Bíblia e é bom a gente entender o que são, assim como a gente sabe o que é judeu, o que é gentil, né? O que são os helenistas? Irmã Helena tá com... Irmã São Helena, judeus. será que helenista... Não sei se é isso. Está escrito aqui na minha Bíblia, assim, ó. Judeus fala grega, é isso? É isso, quase isso, mas vamos... Uhum. Tem aqui um texto que eu colei aqui para ficar bacana para a gente, um texto que eu achei bem didático, tá bom? Para a gente entender quem são os helenistas, que são mencionados em Atos dos Apóstolos. Os helenistas eram judeus de língua e cultura grega, então é isso que você está falando. Que eles viviam em Jerusalém, mas eles tinham sido influenciados pela cultura grega durante a vida deles fora da Palestina. Vocês lembram que a gente falou sobre a dispersão do povo de Deus? Agora eles voltaram para Jerusalém, mas quando eles se dispersaram, eles acabaram sendo influenciados por outras culturas, por outros costumes, né? Então, esses aqui, eles já que se converteram, eles começaram a usar o que? A cultura grega, a língua grega, né? Então, esses helenistas eram judeus, mas eles se diferenciavam dos judeus hebreus. Os judeus hebreus mesmo, eles falavam aramaico, né? Tinha aquela cultura tradicional judaica e muito apego à lei e ao templo também. Então, para eles, a lei e o templo era o foco, né, da tradição judaica. Mas agora, aqueles gentios que viraram, né, que se converteram, esses são os helenistas. Eles são os judeus convertidos, não são aquele que nasceu ali na base judaica. Já são aquelas pessoas que se converteram. E eles tinham influência da cultura grega e falavam a língua grega. Então, é bom a gente, de vez em quando, estar falando assim, para a gente entender os termos bíblicos quando passar, tá bom? Bom, então a gente já falou de Paulo, como a gente sempre faz nas nossas introduções. O autor... A irmã Rosângela levantou a mão? Levantei. Eles falavam em aramaicos, né? Não os helenistas, os judeus. É o judeu, né? Isso. Ele falava em grego também? Não, aí os helenistas, que foram as pessoas... É isso. Quando eles se dispersaram, né, os judeus, quando se dispersaram, eles foram para outro lugar, outras terras, e falavam grego, e foram influenciados pela cultura grega e língua grega. Então, quando alguém se convertia, não era judeus ali, não era o judeu de berço, vamos chamar assim, que ele se converteu para um judeu, mas ele era um gentil, por exemplo. Esses são os helenistas que a gente fala. São os convertidos, não o que nasceu ali na... Não, irmã Marcelino, da cultura grega com a fusão pela cultura orientais? Então, isso, eles se misturaram, então eles tinham, sim, influência da língua grega. Então, por isso, até que antes da gente ter a gente tem a nossa Bíblia hoje, a gente tem do aramaico, ele foi traduzido para o grego, para, né, todo mundo entendesse, e depois do grego que a gente traduziu. Tá bom? Viu, Marcelino? Oi. Marcelino, tem algumas palavras que está escrito, né, em aramaico. Sim. Palavras que não foram transliteradas, né? Como Betel. Betel. São iguais, são originais, né? Maranata, isso aí. Amém. Isso. Foram mantidas no dialeto do aramaico. Bom, aí falando do local, né? Eu gosto muito de falar sobre o local, eu enfatizo com vocês, porque para a gente entender de geografia, né? Entender
Senão a gente fica lendo e não sabe onde estava acontecendo, né? Enfim, eu gosto de trazer um pouco de geografia. Vocês estão vendo o mapa aqui que eu sempre trago? Dá para ver aqui Roma? Sim. Dá para ver Roma? Dá para ver aqui Filipos? Sim. Dá, né? O que é importante a gente saber aqui? Paulo, quando ele escreveu a carta, ele estava em Roma, preso, lembra? E ele foi preso depois da terceira viagem dele missionária, quando ele voltou para Jerusalém. Agora, quando que a igreja de Filipos foi montada? A gente vai falar sobre isso na sequência. A gente vai conhecer Filipos. Para conhecer Filipos, a gente vai ler história. História a gente lê onde? No livro de Atos. Atos. Isso. Então a gente vai ver como que Paulo formou a igreja de Filipos. Olha que bacana, muito bacana. Aqui em Atos. Nós vamos ver já ali no capítulo 16. A gente viu no capítulo 9 a conversão de Saulo. Depois, no capítulo 15, a gente viu a primeira viagem missionária dele. No capítulo 16, vai começar a segunda viagem. Quando eu estou falando assim, vocês podem anotar, viu? No capítulo 16 tem a segunda viagem, no capítulo 15 a primeira, pode anotar que é bacana. No capítulo 16, quando tem a segunda viagem, é aí que ele vai a Filipos, é aqui que nós vamos estudar, é aqui que nós vamos conversar. Mas tá vendo aqui no mapa, o que é interessante que eu gostaria que vocês olhassem bem no mapa? O Oriente e o Ocidente. Porque aqui, tá vendo Israel, aqui do lado direito, aqui no cantinho, Egito, aqui embaixo, né? Síria, Líbano, né? Tá vendo aqui, Chipre? Toda essa região aqui, ó, da Turquia, a região da Galácia, tá vendo? Éfeso, Colosso. Tudo isso aqui, né? Ásia, né? Na primeira viagem de Paulo, foi feita aqui nessa, a gente vai ver no mapinha depois, foi feito tudo aqui na Ásia, no lado direito. Não foi feito aqui na parte, tá vendo a Macedônia aqui, gente? Aqui a gente ouve muito falar Macedônia na Bíblia, é a Europa. Europa. Tá vendo Filipos aqui embaixo? É a entrada da Europa. Tá vendo aqui? Importante a gente prestar atenção nisso, porque nós vamos ler e vamos entender isso, tá bom? Tá vendo Filipos aqui? Então, nós estamos vendo aqui, ó, a Grécia está no Ocidente, aqui, ó. Então, toda a Europa, aqui, Roma, Itália, né? O Ocidente. E aqui a parte direita, Oriente, na Turquia, né? A gente está vendo aqui Israel, tudo. É importante isso, porque a gente vai falar sobre isso. Bom, esse mesmo mapa, com essas linhas tracejadas, indica as viagens missionárias de Paulo, que foram 3. E na primeira viagem, a gente vendo aqui é muito ruim ver os pontinhos, mas eu vou falando. A primeira viagem, ele se concentrou nessa região da Ásia. Nessa região aqui, tá vendo? Jerusalém aqui embaixo, né? Aqui embaixo, perto do Egito, lembra que a gente falou aqui? Aqui em cima, toda a Galácia, aqui tudo é Ásia. Aqui em cima, do lado esquerdo, que tem a Macedônia, é que é a Europa. É o Ocidente. Tá vendo? Então, na primeira viagem, ele não foi para lá, para o Ocidente. Na segunda, ele vai. Então, e aí a gente vai entender aqui no capítulo 16 de Atos, a segunda viagem de Paulo. Então, ó, esse mapa está mais bacaninho, mais visível, porque a gente sempre mostra ele nos nossos estudos. Tá vendo aqui a Macedônia e Filipos está aqui. Filipos está aqui. Tá vendo? Éfeso, Antioquia, Chipre, ó, Jerusalém, Egito aqui embaixo. Galácia é Oriente. Macedônia é Europa. Roma, Itália, Ocidente. Isso. A Ásia é Oriente e a Europa Ocidente. Para a gente entender mais ou menos. Bom, aí, isso daqui é legal, né? Porque a gente vai entender como é que em Filipos começou a história de trazer o evangelho para o Ocidente. A entrada da Europa foi aqui em Filipos. Então, é importante a gente falar sobre isso. Porque se a gente... e a gente vai ver a ação, o mover do Espírito Santo em Paulo para que a igreja viesse para o Ocidente. Senão a gente talvez nem estaria aqui, né, com o evangelho aqui no nosso lado, tinindo, como... né? Então a gente vai ver isso aqui. Lendo o quê? A palavra, lendo Atos, tá bom?
Então, vamos lá. Então, nós vamos, então, falar aqui qual é a data que foi escrita. Eu gosto de mostrar de vez em quando esse quadrinho, por quê? Porque na estante da Bíblia, a sequência das cartas que estão na Bíblia, gente, ela é uma sequência puramente de tamanho. Então, começa da maior e vai indo para menor. Então, a ordem que está na Bíblia é assim, ó. Tá vendo esse quadrinho da esquerda? Vem Romanos, depois vem 1ª e 2ª Coríntios, depois vem Gálatas, depois Efésios e Filipenses, que nós estamos estudando agora. Depois vamos estudar Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Essa é a sequência. Mas a gente olhando as datas mais ou menos que foram escritas, como a gente sabe essas datas? Nos próprios textos, vem umas dicas, a gente estuda essas dicas e a gente vai encaixando. Ah, mas ele estava preso em Roma, então a prisão ocorreu no ano tal, então ele escreveu no ano tal. Então, mais ou menos, a sequência de data é essa aqui. Gálatas, Tessalonicenses 1 e 2, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos. Aí, lá para os anos 58, 59, 60, foi quando ele foi preso. Opa, então, ó, a carta de Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses, essas 4 cartas aqui, ó. Então, Efésios, que nós já estudamos, Filipenses, que estamos estudando agora, Filemão e Colossenses, essas 4 cartas ele escreveu quando ele estava preso em Roma. Aí depois, quando ele foi solto, veio, aí ele escreveu 1 Timóteo e a Tito. Olha só que interessante. Depois ele foi preso de novo. Aí foi a última carta que ele escreveu, a 2 Timóteo. E a última, e ele já sabia que ia morrer, né? Vocês lembram que a gente já falou sobre isso? Ele estava lá em Roma e já sabia que ele ia morrer. Tanto é que essa carta é famosa, a última carta dele, a 2 Timóteo, não esqueça, não é a última aí da Bíblia, mas é a última que ele escreveu. É aquela que a gente sempre fala sobre completei a carreira, né? Combati o bom combate. Lembra quando ele falou? Cheguei aqui no fim, completei minha carreira, combati o bom combate. Então, era nessa última carta, que quando ele estava falando isso. Bom, fiz o que eu tinha que fazer. Agora estou indo para a glória. É nessa última carta, se vocês tiverem interesse de ler 2 Timóteo, vocês vão ver isso lá. Enfim, então, a gente está vendo aqui que Filipenses também foi escrita lá em Roma. Falando um pouco da carta, né, que foi feita ali nos anos 60, quando ele estava preso, né, e falando um pouco de Filipos, ali a entrada era uma colônia romana, a importância de Filipos no nosso estudo. Ele era uma província romana. A gente vai falar sobre isso. Como é que era essa cidade? Por que ela chama Filipos? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o Império Romano dominava tudo, né, lá. E essa daí era uma colônia romana muito importante. E aí aconteceram coisas que nós vamos ver aqui em Atos, importantíssimas para a gente conhecer Filipos. E essa carta aqui, de Filipenses, o propósito dela, né? Aqui ela é chamada no Novo Testamento de a Carta da Alegria. Se alguém ouvir falar da Carta da Alegria, é essa aqui de Filipenses, porque a gente precisa estar alegre mesmo nas dificuldades. E um versículo muito importante, um versículo-chave, logo no capítulo 1, no versículo 21. Quer ler, Marilena, aí no Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21? Só um dos versículos importantes que nós vamos falar de mais para frente ainda. Capítulo 1? Capítulo 1, versículo 21. Tá bom. A gente ouve muito falar dele. Ó, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso. O pastor Vanderlei fala muito isso também, né, pastor? É. Olha só que frase forte. Então, essa carta aqui, ela é chamada carta... A minha tá marcada aqui já. Grifada. Mas, enfim, então a gente falando aqui sobre Filipos, né? Então, a gente vai ler aqui, na parte de Atos, nós vamos, então, lá no capítulo 16. Por quê? Que nós vamos ler o Atos capítulo 16. Porque é onde começa a segunda viagem missionária de Paulo. E aqui nós vamos entender os personagens
quem estava com quem, fazendo o quê, e como que aconteceu lá em Filipos a formação da igreja. Então, ali, e Filipos era uma colônia romana, ela estava ali na entrada da Macedônia, às margens do rio Egeu, ela está na entrada da Europa, e foi a primeira vez que a mensagem do evangelho entrou na Europa, entrou no Ocidente, foi ali em Filipos. Olha só que interessante. Ali foi a primeira vez que o evangelho entrou no Ocidente para a gente. Quando o apóstolo Paulo encontrou quem lá? Lídia. Nós vamos ler aqui, vamos conhecer essa mulher. Vamos conhecer o que aconteceu lá. E o tipo de conversão que acontece lá em Filipenses. É muito legal, muito bacana. Vocês vão ver que a gente vai conversar bastante de história, nós vamos entender um monte de coisa, tá? E foi lá também que, inclusive, Paulo foi preso, foi açoitado, tudo. Tem algumas coisas bacanas que nós vamos ver aqui lendo esse pedaço. Então, vamos lá. A igreja de Filipos. Ela foi organizada na segunda viagem missionária. Então, veja bem, a gente acabou de falar que Paulo estava junto com Barnabé. Vocês lembram? Que Barnabé foi lá entrar na defesa dele assim que ele foi convertido, vocês lembram? Assim que ele foi convertido, ele já começou a pregar lá em Damasco, né? E ficaram um monte de gente meio desconfiada. Epa, né? Aí ele foi lá ver os discípulos, se juntar aos discípulos, né? Aí o Barnabé entrou na defesa, pode confiar nele, porque ele viu Jesus e eu sou prova disso. E o que ele está transformando, o jeito que ele está levando o evangelho, ele é o cara. Aí ele, beleza. Aí começou a dar aquela confusãozinha, eles falaram, vamos tirar o Paulo daqui, porque tem um monte de gente contra ele aqui, a gente precisa mandar ele para outro canto. Então isso a gente já viu. Agora nós vamos começar aqui no 16. No 15, desculpa. Ele estava lá com o Barnabé. Então, ainda lá no 15, lá no 36, é que começa a viagem missionária de Paulo. Então, Atos 15, capítulo 36. Aqui começa a viagem, segunda viagem. Eu vou ler aqui, tá bom? E a gente vai entender algumas coisas. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Lembra, né, que Barnabé estava com ele, né? Até então. O primeiro companheiro de Paulo foi Barnabé, na conversão dele. Bom a gente lembrar. Aí Paulo falou o seguinte, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que passam. Detalhe, então, a primeira viagem missionária onde ele plantou as igrejas, lembra? Foi na região da Ásia. Ele não foi para o Ocidente, lembra? Foi a primeira viagem missionária, foi aquela mais curta. Por isso que é importante a gente entender lá no mapa. Ele não foi lá de para a Europa. Aí ele queria, na segunda viagem, falar assim, agora vamos fazer de novo esse mesmo trajeto, vamos ver como é que estão as igrejas que nós plantamos. Aí Barnabé queria levar com ele, versículo 37, Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Bom, aqui Barnabé falou assim, vamos levar o João Marcos. Aí Paulo já falou, não. Na primeira viagem deu ruim lá, ele não fez o que tinha que fazer, melhor não. E ele, interessante, o João Marcos era primo do Barnabé. Melhor não. Aí, no versículo 39, está escrito assim, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se, então, Barnabé. Então, Barnabé levou Marcos e foi para Chipre. E Paulo escolheu a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Olha só que interessante e importante aqui onde que nós estamos. Tá? Depois, no fim da primeira viagem, a hora que foi começar a segunda, Paulo e Barnabé tiveram aquele desentendimento em quem levar, então falou, então você vai para um lado com seu primo, e eu vou para o outro, e vou escolher aqui Silas. O Silas era um profeta em Jerusalém, tá, gente?
Então, veja bem, ó, Paulo e Silas, a gente vai agora conhecer um pouco dessa dupla, quando eles foram para Corinto, lá, para Filipos, e é onde que é o foco do nosso estudo, né? Olha só que legal. Então, é muito interessante a gente ver o quê? Que nessa segunda viagem, Paulo, o propósito dele era o quê? Ir para a Ásia mesmo. Ir para a Ásia. Então, o Barnabé e o João Marcos foi lá para Chipre, e Paulo e o Silas ia para a Ásia. Esse era o plano. Esse era o plano. Aí, o que aconteceu? Aqui é muito importante a gente entender isso. A maioria das pessoas sabe, mas é bom a gente ler, confirmar nas escrituras. Saí da reunião, Cíntia. O seu microfone está aberto, irmã Helena. Eu saí da reunião sem querer. Ah, tá. Tô com o celular novo. Peraí, eu vou tentar entrar. Peraí. Tá bom. Aí, o que aconteceu aqui? Paulo ouviu o Espírito Santo. Uma voz que o redirecionou para a Europa, para a Macedônia, para o Ocidente. Olha só que interessante o Espírito Santo agindo aqui na vida de Paulo, quando ele fez o plano para a segunda viagem, de ir lá para a Ásia. Vocês lembram quando a gente estudou lá em Coríntios, lá, que os irmãos ficaram bravos porque o Paulo falou que ia visitar e não foi? E Paulo falou assim, mas eu não fui porque a gente faz um plano e Deus, às vezes, tem outros planos para a gente. Aqui, ó. Agora a gente está entendendo o que a gente entendeu lá quando ele estava se desculpando com os irmãos lá de Corinto, dizendo que ele não foi lá visitar na segunda viagem, porque o Espírito Santo tinha outros planos. Direcionou ele lá para a Europa, lá para o Ocidente, lá para Macedônia. Olha que legal. Então, a gente vê aqui nas Escrituras, lendo a história, a gente vai entendendo, contextualizando e fechando a nossa ideia na segunda viagem. Olha só que bacana. Então, lá em Atos 16, quando começa a segunda viagem de Paulo, ele encontrou essa voz que o direcionou para Macedônia, lá em Atos 16, lá no versículo 6. Versículo 6 ao 10. Ele estava lá em Trode já, quando ele teve essa visão. Eu vou ler esse trecho, é bom vocês anotarem, ó, capítulo 16, do versículo 6 até o 10, é onde Paulo tem esse encontro com o Espírito Santo. É onde a gente entende que o Espírito Santo, ele já capacitou Paulo, lembra? Paulo ele era muito conhecedor da palavra, ele foi transformado, ele foi escolhido, então ele está capacitado, e agora o Espírito Santo dirige Paulo para onde ele tem que ir. Vamos ler o versículo 6 até o 10. Uma visão que ele teve lá em Troade. E, percorrendo a região frígio-gálata, no Oriente, né? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, aqui a gente está vendo, Paulo estava indo fazer um plano, mas o Espírito Santo de Deus o direcionou para ir para o Ocidente, trazer o Evangelho para a gente. E a porta de entrada ali é Filipos. É aqui que a gente vai começar agora a ver o que aconteceu lá em Filipos, quando eles chegaram lá, como montar a igreja, que tipo de pessoas tinham lá, como era a transformação das pessoas. É muito legal isso aqui em Atos, gente, muito legal. Quem estava, Paulo e quem mesmo?
Paulo e quem? Paulo e Barnabé? Paulo e Filipos, não, né? Não, Paulo e quem? Era Paulo e Barnabé que estava indo para lá? É Paulo e Barnabé, não é? Não, acabei de falar. Não? Paulo estava com Barnabé, mas aí... Silas. Isso, Silas. Sim. Porque Barnabé foi com o primo dele para Chipre. E Paulo escolheu um profeta de Jerusalém, que era o Silas. Então, aqui nós estamos, ó. É Silas? Silas? Paulo e Silas, tá bom? Ah, tá. Paulo e Silas, que estão indo para Filipe. É lá que vai acontecer umas coisas bacanas, mas pelo prazo aqui, como a gente só tem 5 minutos... Vai buscar o João, mãe, para mim. Viu? Seu microfone está ligado, irmã Rosângela. Desculpa. Então, agora, domingo que vem, a gente vai continuar. Ó, chegamos lá em Filipos, nós vamos ver o que vai acontecer lá. Ó. Paulo e Silas, então, estão entrando, estão vindo para o Ocidente, estão vindo para a entrada da Europa ali, para trazer o evangelho para nós, né? Eu vou passar aqui, pastor, para o senhor a palavra, e domingo que vem a gente continua. Ó. Nós vamos ver a criação da igreja de Filipos em Atos, no capítulo, ó, já recomendo, gente, pega o capítulo 16 aí, lê todinho, porque aí, no domingo que vem, vocês vão entender melhor a formação de Filipos lá dentro. Pastor? Pois não, tá na bênção. Interessante é que Paulo era duro, viu? Paulo não era muito fácil, né? Durão mesmo. Não, você errou, fica aí agora. E Barnabé tinha o coração mais quebrantado. Não, Paulo, né? Paulo, ele errou, tudo bem, ele errou, mas olha, ele reconheceu o seu erro, né? Perdoa ele, Paulo. Tá bom, então você vai para cá, eu vou para lá. Né? Barnabé tinha um coração bem flexível, né? Sabia perdoar o Paulo, era mais durão. Mas que é isso, Marcos? Ele pegou, lembra? Ele pegou, ele errou, a hora que eu mais precisei. Então, aqui nós aprendemos também com o Barnabé, né? Saber perdoar, né? E foi uma bênção, né? E a bênção não é só isso, a bênção é que os dois saíram para lugares diferentes para a pregação do Evangelho. Então, tudo isso aí é um plano de Deus na vida, né? Eu louvo a Deus por esse estudo, né? Que nós estamos aprendendo. E Paulo foi o pregador dos gentios, por quê? Assim como Jesus não tinha crédito onde nasceu, Paulo também não tinha crédito, porque todo mundo conhecia ele como um diferente, um homem que era perseguidor, perseguia, e agora como? E muitos não acreditam na conversão, ninguém acreditava na realidade o que tinha acontecido com Paulo, né? Aí ele foi o grande pregador dos gentios. Amém. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse estudo bíblico. Continue abrindo o nosso entendimento, capacitando, Pai amado, os nossos professores para nos ensinar a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, e que hoje à noite seja uma noite de renovação espiritual na igreja, de batismo com o Teu Espírito Santo, de conversão. Obrigado, Deus. Pai amado, obrigado que nós temos aqui na nossa época muitos Paulos, Barnabé, homens que pregam a palavra de Deus. Obrigado, Deus, por tudo e obrigado por esse ensino, Pai, pela Tua palavra. Agora, Pai amado, que podemos ser não somente ouvintes, mas sim praticante da Tua palavra. Obrigado por tudo, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Fica na frente. Deus abençoe. Até a noite. Deus abençoe a todos.